Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E novamente nós estamos aqui na Igreja Batista da Restauração, na IBR, Ministério da Palavra de Deus, Cura e Libertação. E estamos aqui juntamente com o nosso irmão Júnior, com o nosso irmão também Carlos, para falar a Palavra de Deus com vocês, para assim trazer a mensagem de Cristo até vocês. Porque a mensagem do Evangelho de Cristo é uma fortaleza para a nossa vida, uma fortaleza para o nosso espírito, para a nossa alma. Na verdade, é o que nos sustenta a cada dia. Quando você está fraco, a palavra de Deus aparece sobre a sua vida para te dar força para mais um dia, assim você seguir em frente. Não pode parar, não pode desistir. Independente do que aconteceu, ainda que tenha errado, ainda que tenha cometido pecados graves ou pequenos, é necessário um arrependimento, uma transformação, uma mudança, para que assim possa então permanecer em Cristo para uma nova vida, e essa nova vida glorificar ao nome de Deus. Vamos orar. Espírito Santo, ó Senhor, em tuas mãos nós estamos, Pai, para teu nome então ser glorificado. Abre, ó Senhor, as portas do céu sobre este ambiente, possa nos usar, Senhor, ainda que não sejamos nada, nem mesmo longe disso, merecedores de alguma coisa que venha do Senhor, Pai, mas que a tua glória ela seja uma realidade nesse ambiente, Pai, de tal maneira que possamos o sentir, Pai. Perdoa as nossas ofensas, seja grave, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja pequenas, mas possa o nosso canal estar limpo para com o Senhor, e o Senhor nos usar para assim chegar à vida, ó Senhor, de muitas pessoas, a tua palavra, a palavra da salvação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, repreenda, ó Senhor, toda força contrária, toda força maligna, e as pessoas que assim ouvirem a tua palavra, que elas sejam convertidas, que elas sejam tocadas, renovadas, transformadas em nome do Senhor Jesus, Pai. E o teu nome seja glorificado para a tua glória, para a tua honra e para a tua exaltação, no nome do Senhor Jesus. Amém. A Igreja IBR é um ministério sério, um ministério do qual nós buscamos a Deus verdadeiramente. Nós buscamos ao Senhor sabendo, como em todas as lives, vídeos eu digo, somos falhos, mas a diferença da Igreja de Cristo é essa: buscar corrigir as suas falhas em meio ao tempo no qual nós estamos vivendo, onde acontecem então desastres. E os desastres que eu falo não é tsunami, furacão, não é qualquer coisa semelhante a isso, terremotos, não. É um desastre muito maior do que esse, que é o pecado. Muitos, ou na verdade todos pecam, só que a diferença do pecado é se arrepender. E aqui nós buscamos isso, ajudar cada pessoa que assim entra por aquelas portas, por essas portas, para então buscar conhecer a palavra de Deus. Sabemos então que as falhas é uma realidade, mas que a correção é uma necessidade. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. É exatamente por isso que nós somos tão dependentes do Evangelho de Cristo, porque ainda que aconteçam falhas, o Senhor vem com a sua palavra para nos ensinar. E quando nós abandonamos a prática do pecado e assim deixamos, nós alcançaremos a misericórdia da parte de Deus. E como eu estava falando e continuo, aqui é uma obra séria, da qual todos os que entrarem por essas portas são abençoados, mas por um simples motivo, porque dão ouvidos à voz de Deus, dão uma esperança, uma fé, para simbolizar então uma grande glória sobre esse lugar. É necessário isso acontecer. É necessário cada um de nós compreendermos o seguinte: quando entramos por aquelas portas, quando entramos por aquelas portas, nós entramos pela fé. Tem muitas pessoas que até tentam entrar aqui, tem muitas pessoas que até tentam buscar a Deus, tentam participar de algum culto e não conseguem. Isso porque está sem forças, isso também porque os malignos, ou para ser mais preciso e direto, porque os demônios não deixam. Tem muitas pessoas que têm vontade de buscar a presença de Deus, mas não conseguem. Tem muitas pessoas que conseguem, e quando conseguem, então tem as suas vidas mudadas. Então tudo depende de você, tudo depende de você dar essa oportunidade. Como nós estamos dizendo, ou melhor, explicando,
aqui não é para você cometer a idolatria como ministério, mas sim que você aprenda a servir a Deus e obedecer a sua palavra, porque na verdade não somos nós que fazemos nada, e sim o Espírito Santo. Nós na verdade aconselhamos e assim oramos, intercedemos, mas quem faz, quem realiza, quem opera, quem faz grandes coisas acontecer em sua vida é o Espírito Santo, e é Ele que nós aqui estamos para apresentar a cada um de vocês. Esse ministério se encontra na Paraíba, Jericó, uma cidade do sertão, Jericó, na Paraíba, para que assim vocês saibam que aqui nós estamos para ajudar a vida de cada um de vocês, ainda que muitos de vocês que acompanham pela internet não possam vir até aqui, mas se vocês todas as segundas-feiras acompanharem as lives, também todas as quartas-feiras acompanharem os cultos que são postados, às sextas-feiras, os domingos, e assim participar junto conosco, na verdade, em espírito, você vai poder sentir o poder de Deus que está sobre esse ministério, porque ainda que não em corpo, mas em espírito, é aí onde está o agir de Deus, porque a verdade é que o agir de Deus não se encontra na matéria do corpo, mas sim no espírito, do qual Ele vivifica sobre a nossa vida todos os dias, para que assim nós possamos pregar a Tua palavra. Irmãos, como o irmão Lucas falou, é um ministério muito sério, e desde já nós lançamos o nosso convite a cada um de vocês que têm problemas espirituais, vocês que ouçam audições de vozes e quando saem para ver não é ninguém chamando, vocês que têm problemas espirituais, que foram vítimas de feitiçaria, de macumba. Nós lançamos o convite aqui porque o Espírito Santo ele pode libertar, ele pode quebrar toda a obra de macumba e feitiçaria na sua vida. Então, irmãos, você que é vítima de feitiçaria, de bruxaria, você que o demônio oprime, você que vê vultos passando, você que é perturbado, que sente uma perturbação, não consegue ter paz, vem até aqui, vem até nós, e eu tenho certeza que o Espírito Santo irá tocar em cada um de vocês. Eu sei que vocês olhando para cada um de nós, eu já reconheço que nós não somos nada, nem eu, nem Lucas, nem Carlos, mas o Espírito Santo, a unção que está sobre esse ministério, a unção de Deus que está sobre esse ministério irá tocar na tua vida, assim como tocou na minha, assim como tocou na de muitas pessoas que aqui estão. Se você chegar a qualquer pessoa que está nesse ministério e perguntar, ela vai falar: olha, eu fui curado, olha, eu fui liberto, eu fui transformada, eu fui moldado, olha, eu deixei isso, eu abandonei isso, Jesus me tirou disso, Jesus me tirou daquilo. Ou seja, elas vão falar. E mais, irmãos, entrando agora na palavra, vamos lá, Apocalipse. A palavra se encontra em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 1 em diante, que diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será um lago que arde de fogo e enxofre.
o que é a segunda morte. Então, irmãos, o título do capítulo 21 já diz: o novo céus e a nova terra. Então, cada um de nós estamos aqui batalhando para vir ao que? Vir a estar nesse novo céu, vir a estar nessa nova terra. Ou seja, e lá o Senhor, Ele limpará os nossos olhos de toda lágrima. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto. Mas para que nós venhamos estar nesse novo céus e nessa nova terra, nós temos que renunciar aos nossos desejos aqui. Nós temos que renunciar às nossas vontades aqui, para o Senhor Jesus naquele dia limpar a nossa lágrima, nos acolher e dizer: olha, você suportou aflição, perseguição, calúnia lá na terra, pelo meu nome. Olha, vem, eu irei limpar os seus olhos, toda lágrima. Aqui não irá mais haver pranto nem choro. Para que o Senhor Jesus venha falar isso para cada um de nós, nós temos que fazer valer a pena. Nós temos que renunciar aos nossos desejos, nós temos que renunciar às nossas vontades e viver para o Senhor Jesus. Porque muitas pessoas nos dias de hoje estão com vontade de ir: Júnior, eu tenho vontade de conhecer esse novo céu, essa nova terra, e ver que lá não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais choro, não vai haver mais tormento. Lá eu vou ter o Senhor cuidando de mim. É tão bom, é sim, é tão bom, mas para que isso aconteça, você tem que abandonar o pecado, você tem que deixar o pecado, você tem que viver para Cristo. Você tem que fazer valer a pena o sacrifício do Senhor Jesus. Para que você venha conhecer essas maravilhas, você tem que fazer valer a pena o sacrifício do Senhor Jesus. E nos dias de hoje, irmão Lucas, irmão Carlos, nós vemos a dificuldade que as pessoas elas estão apegadas demais a esse mundo. Por quê? Porque as pessoas ouvem falar de moto, de carro, que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, mas quando um pregador ou uma pessoa de Deus vem até a igreja ou até uma pessoa e diz que Deus ele morreu para dar salvação, Deus ele morreu para nos salvar, a pessoa nem dá crédito, nem liga, porque está presa aqui no mundo. É tão maravilhoso quando uma pessoa chega até nós e diz: olha, Jesus morreu para te dar a salvação, nós vamos lá para o céu louvar, engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, eu vou ser sincero para cada um de vocês, nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar os nossos desejos, as nossas vontades. Porque para o mundo, como a própria Bíblia diz, a porta é larga, a porta é fácil, o caminho é fácil. Você vai, é um pulo para você ir, vai correndo, passa de todo jeito. Mas não, o caminho da eternidade, a portinha é estreita. Não tem como levar bagagem, não tem como você levar aquele peso, ou seja, todos os erros, os pecados, não tem como você levar. Vai ter que abandonar. Vai ter que abandonar o pecado, vai ter que abandonar os erros, vai ter que abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque na porta larga, esses erros, esses pecados que você fica praticando e não abandona, vão ser um impedimento de que você chegue ao céu, vão ser um impedimento de que você encontre essa porta. Então, irmãos, para que você venha encontrar essa porta e entrar nela e traçar o caminho dela, o que tem que fazer? Tem que abandonar seus erros, as suas vontades, os seus desejos. Tem que abandonar, não há outro caminho, não há outra saída. A saída é Jesus. E Jesus disse que quem quiser seguir a Ele tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir Ele. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Então, se Ele é o caminho, não tem outro. Ele é o caminho, e se Ele está dizendo que Ele é o caminho, não tem outro. Não tem como você conhecer o Pai sem você conhecer o Filho, e não tem como você conhecer o Filho sem conhecer o Pai. É uma ligação só. Então, para que você chegue até o Pai, você tem que passar pelo Filho, e para você passar pelo Filho, o próprio Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, renuncie, uma vida de renúncias. Mas é tão difícil, é difícil mesmo. Tem que ser difícil, para ser renúncia tem que ser difícil. Não existe isso de renúncia fácil não, de uma coisa que você não liga. Renúncia tem que ser uma coisa que você gosta de fazer mesmo,
Renúncia tem que ser uma coisa que você olha e diz: olha, eu não quero deixar isso não, mas eu estou renunciando por amor a Jesus. Júnior, eu gosto de beber, mas a partir de hoje eu estou renunciando à bebida por amor a Jesus. Gosta da bebida? Eu gosto sim. Gosta de beber? Gosto sim, mas a partir de hoje eu renuncio. Então renuncie àquilo que você gosta, que você não quer deixar, mas você decide deixar por amor ao Senhor Jesus. Não existe isso de renúncia ser uma coisa que, olha, Júnior, eu não bebia, mas eu renunciei à bebida. Não. Olha, eu fumava, renunciei à bebida, mas ainda eu fumo. Não, você tem que renunciar à bebida, tem que renunciar ao cigarro, tem que renunciar à droga. Renuncie. Tudo aquilo que te afasta de Jesus, tudo aquilo que te afasta de Cristo, renuncie. Então você irá ter o prazer de ouvir e ver o novo céus e a nova terra. O Senhor Jesus, Ele vai falar: olha, eu estou aqui com cada um de vocês, eu vou limpar as lágrimas de cada um de vocês. Aqui não vai haver mais choro nem pranto, aqui não vai haver mais tristeza. E lá nós iremos estar todos juntos e reunidos, louvando ao Senhor num lindo coral, engrandecendo o nome do Senhor. E assim como os serafins fazem, nós iremos fazer, falando: Santo, 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 Santo és o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo és o Senhor dos Exércitos, bendito és o Senhor. Então, irmãos, é maravilhoso nós aceitarmos a Jesus e renunciarmos tudo aquilo que nos afasta dele, porque ele pode te dar a verdadeira paz. Muitos de nós aqui bebíamos, muitos de nós aqui íamos para festas, farras, mas não conseguíamos ter a paz. Nós chegávamos e de madrugada estávamos perturbados, pedindo uma saída, pedindo com aquela opressão, com aquele peso, com aquele vazio. Aí vocês podem me perguntar: qual vazio era esse, Júnior? A ausência, o vazio da presença do Espírito Santo. Tem vazio na sua vida que você pode beber, que você pode fumar, que você pode se prostituir, não vai mudar nada, porque esse vazio é o vazio da presença do Salvador, é o vazio da presença do Espírito Santo na sua vida. E para preencher esse vazio, você tem que correr até Jesus e fazer como aquela mulher samaritana: tomar da água da vida, tomar diretamente da fonte da água da vida. O próprio Jesus olhou e disse: olha, dessa água aí que você bebe, você vai tornar a ter sede. Então, mas se eu te der da água que eu tenho, nunca mais tu terás sede. Você pode beber, mas a vontade de beber vai vir de novo, o vazio da bebida vai vir de novo. Você pode fumar droga, o vazio da droga vai vir de novo. Não vai preencher, sempre você vai precisar de mais bebida, de mais droga, mas se você tomar da fonte da água viva, que é o Senhor Jesus, você nunca mais terá sede e correrão rios de dentro de você. Você terá paz e as pessoas irão dizer, olhar e dizer como aquela pessoa tem paz, como aquela pessoa tem a presença de Deus na vida. Quando eu chego perto daquela pessoa eu sinto paz, quando eu chego perto daquela pessoa eu me alegro, quando eu chego perto daquela pessoa muda o meu dia. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo vai estar sobre a sua vida. Mas para isso acontecer, você tem que tomar da fonte de água da vida, o Senhor Jesus. Como aquela mulher samaritana olhou e disse: Senhor, então dai-me dessa água que o Senhor está oferecendo, me entrega essa água. Ou seja, você tem que chegar até Jesus hoje, nessa noite, e dizer: Senhor, eu quero daquela água que o Senhor disse que se eu beber eu não vou ter mais sede. Ah, Júnior, você bebia e tinha que continuar bebendo para preencher o vazio? Tinha, mas e agora? Agora eu bebi da fonte de água da vida e o vazio que tinha em mim, a presença do Espírito Santo preencheu. E agora eu não preciso mais de bebida, eu não preciso de droga, eu não preciso de prostituição. Eu só preciso estar perto do meu Salvador, porque é Ele que eu preciso, é Ele que eu necessito. Ah, Júnior, mas você está perto de Jesus porque eu estou perto de Jesus porque eu amo Ele. Eu estou perto de Jesus porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. Eu reconheço que o que Ele fez por mim
ninguém mais faria, nem você, nem ninguém mais faria, porque a própria Bíblia diz: um homem pode até morrer por um justo, mas por pecadores, Lucas. A Bíblia diz que um homem pode até um homem morrer por um justo, mas por pessoas que estavam erradas e distantes. Jesus morreu por nós, mesmo nós errados e distantes da presença dele. Ele morreu por cada um de nós. Então ele provou o seu amor, mesmo nós não amando ele, ele provou o amor dele, amando a nós primeiro. Então, irmãos, eu reconheço esse amor de Jesus no meu coração, e por isso que eu o louvo e engrandeço a ele. E se Deus quiser, eu vou louvar e engrandecer até aquele grande dia nos céus, louvando no coral e agradecendo por tudo que ele fez na minha vida. Cada um de nós sabemos que não é que não éramos, é que nós não somos dignos da salvação, não somos mais. O Senhor Jesus, por meio da graça, nos concedeu essa oportunidade de hoje herdarmos a salvação da nossa alma. Mas o que acontece é que as pessoas têm preferido, em vez de buscar o Salvador, buscar aquele que vem trazer destruição ao mundo, preferem buscar aquilo que rouba a sua paz do que o Consolador para a sua alma. E é o que nós temos visto, assim como você falou um pouco mais atrás, a questão dos materiais. As pessoas se perdem buscando riqueza, fama, sucesso, bens materiais, e sem perceber tornam cada vez maior o vazio que há de si. Ou seja, as pessoas dão tanta importância a bens materiais, a fama, a serem reconhecidos, e acabam esquecendo de buscar pela sua alma. Ou seja, as pessoas gastam o seu pouco tempo que tem aqui se importando somente em ser reconhecido e ter status, em estar, vamos dizer assim, no topo da mídia, né? Que é o que a gente vê muito, essa questão de influência, blogueiragem. Então esse é o foco das pessoas, em conquistar carrões, motões, casas de luxo. Então é esse o foco das pessoas, em buscar construir uma riqueza material, um reino material, esquecendo da sua vida na eternidade, porque estão preferindo ganhar aqui e ganhar em cima. Então esse é o problema que temos passado atualmente. As pessoas só pensam em bens materiais, em estarem no centro das atenções, esquecendo que o centro da atenção tem que ser o Senhor Jesus. As pessoas têm buscado a sua própria glória, buscado serem glorificados, né? Como eu falei, as pessoas buscam ser o centro das atenções, querendo assim tomar a glória do Senhor. Então esse é o problema da atualidade. As pessoas não têm mais se importado com a presença do Senhor Jesus, têm se esquecido que o Senhor um dia voltará, mas para buscar aqueles que guardaram a sua palavra e amaram a Ele verdadeiramente. Porque é fácil eu dizer que amo a Deus, é fácil eu falar com a minha boca, mas o que prova que eu verdadeiramente amo a Deus são as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas obras. São isso que vai mostrar que eu verdadeiramente amo ao Senhor. Porque se eu falo que amo a Deus, mas estou lá no mundo fazendo o que é errado, me prostituindo, bebendo, cantando, então como eu posso provar que amo a Deus se estou fazendo aquilo que a palavra diz que é errado, aquilo que a palavra abomina? Então esse é o problema, meus irmãos. E como o irmão Júnior falou, temos a oportunidade de sermos restaurados, assim como a palavra nos fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o Senhor nos tirou
da potestade das trevas, como o irmão Júnior falou, há um tempo atrás vivíamos na prostituição, na bebida, vivíamos na droga, mas o Senhor nos deu essa oportunidade. Mas o que valeu em meio a essa oportunidade foi que nós agarramos, decidimos amar a palavra, decidimos ser gratos a Deus pelo que Ele fez por cada um de nós. E é isso o que conta, porque o Senhor está pronto para também te libertar, para te restaurar. Mas cabe a você se você vai agarrar essa oportunidade, cabe a mim se eu vou agarrar essa oportunidade e vou fazer por merecer, se vou honrar o que o Senhor tem feito, né? Porque, como a gente vem falando, as pessoas têm buscado mais alimentar o seu próprio ego, o seu orgulho, e assim aumentando cada vez mais o seu vazio. Eu, quando vivia neste mundo, o que eu fazia para preencher o vazio que havia em mim? Eu ia para a bebida, eu ia para a droga, eu ia para o cigarro, eu ia para a prostituição. Mas a cada noite que eu saía, eu ficava pior. Eu saía e fazia o máximo possível para voltar para casa o mais tarde possível. Porque assim que terminava tudo aquilo, no caminho de casa, o vazio já batia maior do que o dia anterior. Então no dia seguinte eu precisava fazer aquilo em dobro, e a cada vez eu ia me destruindo, a cada vez o vazio ia aumentando, a opressão ia aumentando, a depressão ia aumentando, a ansiedade ia aumentando, até que chegou um ponto que eu tive que recorrer por ajuda, algo que eu sempre me pegava às vezes pensando, quem era eu, e eu acabei me permitindo estar nessa situação. Quem me dera ter uma oportunidade de recomeçar do zero, de ser agora um menino bom, né? Um carinha bom, era assim o pensamento, mas sem entender que o Senhor poderia fazer isso comigo, e sem entender também que o Senhor também iria fazer, que o Senhor estava trabalhando na minha vida, até que chegou o momento em que eu me encontrava totalmente no fundo do poço. E a única coisa que me vinha na mente era de procurar uma igreja. Nunca tinha pisado na igreja antes, mas era o que vinha na minha mente, de eu procurar uma igreja, de me converter e tentar ser uma nova pessoa, como eu falei, que vinha na minha mente, ser um menino bom. E aí acabou que eu consegui chegar até esse ministério, e de lá para cá o Senhor veio trabalhando na minha vida, conforme também eu permiti. Não foi fácil, não é fácil, nem tem sido fácil até hoje para se manter, mas foi uma escolha da minha parte, largar o pecado logo após que eu conheci a verdade. Foi algo que foi a cada dia que a palavra era pregada a mim, o meu entendimento se abria e eu ia vendo a situação, o quão miserável eu era. É aí que você passa a ser transformado, quando você reconhece que é um miserável pecador. A cada dia, a cada culto que eu ia aprendendo, eu ia ouvindo a palavra, como a palavra fala, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a cada culto eu ia reconhecendo o quanto eu necessitava de Deus e vendo o tamanho da misericórdia de Deus para comigo, porque era aí que meu entendimento ia sendo aberto dos meus erros, das minhas falhas, e o quanto eu tinha feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Mas então eu descobri que o Senhor poderia me perdoar. Então eu não joguei fora essa oportunidade, eu busquei dia após dia, lutando, me sacrificando para me manter na presença do Senhor. Uma coisa que eu mais pedi em oração era que o Senhor não deixasse eu me afastar da palavra dele, que o Senhor não deixasse com que eu viesse a me perder novamente, porque tem sido tão difícil eu chegar onde eu tenho chegado. E o Senhor foi me concedendo força, mas também conforme como eu falei, eu me permitia ser ajudado, porque o Senhor sempre está disposto a nos ajudar, mas cabe a mim permitir que o Senhor me ajude. É aquela questão, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre a minha vida, mas quando o Senhor vai tocar naquilo, muitas vezes eu não deixo, eu me manifesto contra. Por quê? Porque o meu coração está naquela questão
Eu não quero que o Senhor toque. Então, esse é o problema. As pessoas não querem que o Senhor toque em certas áreas, que é onde muitas vezes está causando o problema em nossas vidas. Mas eu permiti que o Senhor tocasse, eu permiti que o Senhor fizesse uma limpeza na minha vida. Não foi fácil, foram muitas percas, eu tive que renunciar a lugares, ambientes, amigos, até mesmo a minha família, por amor a Cristo. Renunciei tudo aquilo que eu amava fazer: usar droga, beber, prostituição, amizades que eu considerava bastante, mas eu tive que deixar. Como eu falei, até mesmo a minha família, tive que pagar o preço de viver distante da minha família, mas por amor a Cristo, por viver a vontade dele e fazer algo do Senhor. Então essa é a questão, que as pessoas não querem pagar o preço. As pessoas querem algo de Deus, mas não querem pagar o preço por aquilo. Nada nesse mundo é de graça, tudo tem o seu preço a se pagar, e principalmente no reino de Deus, o preço é algo a se pagar, mas cabe a você, cabe a mim, cabe ao irmão Júlio, estamos dispostos a pagar esse preço, principalmente pela nossa salvação, que é algo que devemos mais buscar, é algo que requer de nossas vidas um alto preço, a decisão de renunciarmos, rejeitarmos esse mundo. O mundo sempre vai chegar até nós com propostas que aparentemente aos nossos olhos são boas, são agradáveis, são doces, porque é aquilo que a nossa carne gosta, é aquilo que a nossa carne ama fazer, mas que no final levará a nossa alma à destruição, levará a nossa alma para a condenação. Então não é justo que a gente venha trocar aquele que nos salvou por este mundo, porque não é justo, irmãos, o sacrifício que o Senhor passou por cada um de nós naquela cruz, e no fim das contas a gente virar as costas para Ele, no fim das contas a gente não fazer questão do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. É uma injustiça. Então, por isso que devemos pagar esse preço, irmãos, sermos gratos ao Senhor, para que assim nós não sejamos culpados da morte do Senhor Jesus naquela cruz, porque foi por amor a mim, por amor a você, por amor de todos nós, para que possamos ter a oportunidade da salvação. Estávamos todos caminhando de encontro ao inferno, de rumo ao inferno, mas o Senhor, em meio a esse caminho, nos abriu uma porta, que é a porta da graça, por meio do seu sacrifício. Mas muitos têm rejeitado essa porta que foi aberta, muitos têm rejeitado, não dão importância. As pessoas preferem estar no mundo se destruindo do que estarem se preservando na presença de Deus. A gente vê a destruição atualmente, as pessoas cada dia mais tomando distância do Senhor, o mundo a cada dia entrando em calamidade. Mas por quê? Porque o pecado tem se multiplicado, a maldade tem se multiplicado no mundo, e as pessoas não estão nem aí. A gente prega a palavra, mas as pessoas rejeitam, como no tempo de Noé, pregava a palavra, as pessoas zombavam. Da mesma forma, são nos tempos de hoje, a gente estar aqui fazendo esse sacrifício, pregando a palavra, mas tem muitos que vão olhar, vão assistir e vão zombar da nossa cara, vão zombar da gente que estamos fazendo a obra, porque estamos lutando para alcançar o máximo possível de almas para a salvação, para o Senhor Jesus. Mas muitos olham, criticam, rejeitam, zombam, mas é como o irmão Bruno falou, que a palavra mesmo diz que para o mundo a palavra é loucura. Para o mundo nós somos considerados loucos, porque cremos na palavra, cremos na salvação do Senhor Jesus. Então, o que eu tenho a dizer a cada um de vocês, até mesmo para mim mesmo, que nós não venhamos a desperdiçar essa oportunidade, não venhamos a jogar fora essa única oportunidade que nós temos, irmãos. É algo que devemos agarrar todas as forças, devemos buscar, meus irmãos, intensamente, porque as pessoas não têm noção do sofrimento que há no inferno, o sofrimento que muitas almas estão passando neste momento.
Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo. Isso, meu irmão, não tem nada a ver. Se você não tiver obra, se você não tiver com a vida alinhada com essa palavra, você tem que dizer, você será condenado. Não, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo. Mas a palavra é para dizer, quem crê e se batizar será salvo, mas quem não crê já está, não é que vai ser, é que já está. Então temos que ter um compromisso com a palavra, irmãos. Nós não podemos ser hipócritas e mentirosos e dizer a você que só em você ser uma pessoa boa, só em você ajudar o seu vizinho, o seu próprio, você herdará a salvação, meu irmão. Se você não tiver o compromisso com a palavra, sinto lhe dizer, você não herdará a vida eterna. Estamos aqui para falar a verdade, para que você possa crer, se converter e alcançar a sua salvação, porque é o que queremos. Queremos que não é do agrado do Senhor que o homem venha a se perder, mas o Senhor se entristece com aquele que se perde, porque pela vontade do Senhor todos se salvariam, mas o homem em si que procura se perder, o homem em si que procura jogar a sua alma no inferno, porque escolhe o pecado, escolhe a imundície, escolhe fazer a vontade da sua carne, que é o que nos leva à condenação. Então essa é a minha palavra, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, percebam uma coisa bem interessante. A pergunta se torna, como o irmão Carlos está falando, existe um homem bom? Nós já até estudamos isso lá no caderno da Escola de Profetas. Existe homem bom? Já tem a oportunidade da resposta. Não. Não existe homem bom. Se você faz a pergunta, existe homem bom? Não existe homem bom. Quando nós lemos a Bíblia, e mais assim no Novo Testamento, nós vamos ver duas passagens a qual o Senhor se refere a esse aspecto. A primeira nós vamos ver a seguinte frase, Jesus dizendo: se vocês sendo maus, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas, ou seja, sabeis dar bons presentes aos homens, quanto mais o Pai Celestial conferir o Espírito Santo. Imagine aí, Jesus já está dizendo: se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas, quanto mais Deus poderá dar o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Segundo ponto é quando Jesus está falando com o homem, ou melhor, quando o homem se refere a ele, o jovem rico. Quando o homem chega até ele diz, o jovem chega até ele e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: por que me chamas de bom? Bom ser só Deus. Bom só Deus, somente Deus é bom. Então Jesus já estava totalmente ali glorificando novamente ao nome do Pai. Então nós percebemos isso, nós somos maus e ponto final. A diferença é que o Senhor, por sua grande misericórdia e graça, nos faz ser pessoas dependentes dele. Como assim? A partir do momento que você se reconhece como dependente do Senhor Jesus Cristo, você se aproxima dele. Quando você não se reconhece como dependente de Deus, você não vai se aproximar dele, ainda que tente, ainda que fale que ama, ainda que fale que gosta, ainda que fale que não tem nada contra os cristãos, os crentes, não tem nada contra a igreja evangélica, ainda que você seja então um amigo do evangelho, jamais você vai se aproximar de Deus, porque todos aqueles que se reconhecem como dependentes do Senhor vão se aproximar do Senhor. Por quê? Porque sabe que depende de Deus. Sem Deus não há vida, sem Deus não há fôlego, sem Deus não há estrutura, sem Deus não há ânimo, sem Deus não há alegria, sem Deus não há nada. Por quê? Porque tudo foi feito por meio dele, como diz o livro de Colossenses, o nosso irmão Carlos. Tudo foi feito por meio dele, tudo subsiste a ele. Então o que acontece? Todas as coisas foram feitas para ele. Agora, por que esse caderno? Para que vocês já entendam uma coisa. Vamos descer de baixo para assim, observe, Deus está nos detalhes. Nós temos que aprender isso. Deus está nos detalhes. O que é isso? Vou dar um exemplo agora. Enquanto eu olho para o celular aqui agora há pouco, o que me vem em mente, mexer no cabelo, sabe que meu cabelo está grande. O que é isso?
precisa cortar. Tem pessoas da mesma forma que precisa cortar amizades em sua vida. Enquanto não cortar certos tipos de amizade, jamais vai crescer, jamais vai seguir em frente no caminho do Senhor, jamais vai servir a Deus, jamais vai ter uma vida com Cristo. Por quê? Porque enquanto você não corta o que lhe faz mal, jamais você poderá viver o bem de Deus na sua vida. Então tem muitas pessoas precisando cortar isso, precisando cortar aquilo, só que não corta. Qual o problema disso? O problema é que vai levar você para o caminho de destruição. Olha só como é interessante. Enquanto eu escrevo, o Espírito Santo me guia. Quando você permitir, olha isso, quando você permitir Deus tocar no que você não deixa, sua vida é transformada. O que é isso? Quando os dois irmãos aqui já falaram, tanto o irmão Júnior como o irmão Carlos já falou sobre isso. Enquanto você não permitir Deus tocar naquilo que você então segura para si, você jamais poderá passar por uma transformação pelo Espírito Santo. Você jamais poderá viver o melhor que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque fica se prendendo aos poucos. Tem tantas pessoas que estão se prendendo aos poucos. Tem tantas pessoas que poderiam ir além, só não vão por um motivo. Está aprendendo ao que é pequeno, está se prendendo ao que é pequeno. Mas quando então, entendeu uma coisa? Eu vou ter que deixar. Eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo. Quando você permitir, então, Deus tocar nessa área na sua vida, você vai entender uma coisa. Quanto tempo eu poderia ter deixado isso? Quanto tempo eu já poderia ter deixado isso de mão e não deixei? Tem pessoas que sofreram demais. Tem pessoas que sofreram à toa, sabe por quê? Porque se tivesse ouvido conselho, jamais poderia viver tantas coisas ruins como viveu. Tem pessoas que viveram tantas coisas ruins que olham para trás e perguntam: se eu tivesse ouvido naquele dia, aquele conselho, naquela hora, jamais eu teria me prostituído, jamais eu teria bebido, jamais eu teria sofrido na minha área sentimental, jamais eu teria me relacionado com aquele rapaz, jamais eu teria me relacionado com aquela moça, jamais eu teria me relacionado com aquelas amizades que se diziam meus amigos e não são, que se diziam ser minhas amigas e não são, jamais eu teria pegado aquele trabalho, jamais eu teria pegado aquele relacionamento, jamais eu teria feito aquilo. Entender uma coisa, que foi necessário passar por um sofrimento para entender que é necessário ouvir. Tem muitas pessoas que não ouvem conselhos. Aqueles que ouvem conselhos, Provérbios diz, é uma pessoa sábia. Sabe por quê? Porque vai se sentar e vai olhar e vai dizer: realmente é necessário eu deixar isso ainda que me doa, é necessário eu fazer isso ainda que eu não queira, é necessário fazer isso ainda que não seja a minha alegria fazer. Tem pessoas que é necessário fazer com que a alegria se torne tristeza. Sabe por quê? Porque a alegria da carne é doença para o espírito, como o livro de Provérbios diz. Mas a alegria do espírito é uma tristeza para a carne. Mas você viverá os planos do Senhor. Aí se encontra a diferença. Vamos lá, vamos continuar. Enquanto você tentar ser feliz com o que você acha que te fará feliz, nunca será. Mas quando você decidir viver os planos de Deus, será feliz de verdade. Isso daqui está me fazendo feliz, mas por dentro está remoendo, por dentro está roendo, por dentro está matando, por dentro está destruindo, por dentro está fazendo com que você fique arrasada, com que você fique arrasado. Tem muitas pessoas que estão só os pedaços por dentro e por fora está dizendo: eu estou feliz, mas a lágrima da alma dá para ver de longe. A tristeza no olhar dá para ver de longe. Tem muitas pessoas que pensam estar sendo felizes, mas não estão. Tem muitas pessoas: eu estou feliz, a minha vida está boa, a minha vida está isso, não está me faltando nada. Está me faltando uma coisa, é a presença do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que, por já estarem tão preenchidas desse mundo, estão se esquecendo que o maior preenchimento não vem da terra, mas sim dos céus, que é a presença do Senhor. Quando nós lemos então outra observação aqui, nós vamos ver o seguinte: enquanto você buscar o que não vem de Deus, a tendência é buscar mais por não suprir suas necessidades. Mas quando você busca a presença do Espírito Santo e tê-lo, isso irá se sentir preenchido. Vou explicar aqui a vocês. Enquanto vocês não buscar a presença de Deus, vocês vão buscar mais e mais coisas do mundo.
Sabe por quê? Porque aquilo que você buscou pela primeira vez não te preencheu, aquilo que você buscou pela segunda vez, eu vou ser um pouco direto, eu tenho que ser direto. Enquanto você buscar a bebida e a bebida não te preencher, você vai buscar as drogas. Enquanto você busca as drogas e as drogas não te preencher, você vai buscar o roubo. Enquanto você buscar o roubo e o roubo não te preencher, você vai buscar amizades ruins, qualquer tipo de amizades. Enquanto você buscar qualquer tipo de amizades e não te preencher, você vai buscar matar, você vai buscar destruir, você vai buscar separar coisas que não deveriam, você vai tocar em coisas que não deveria, você vai fazer tantas coisas que não deveria, aí você vai entender, eu preciso parar. Senhor, me guia, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor, eu necessito de Ti, Senhor, eu sou sustentado por Ti. E você então agora começa a buscar a presença de Deus. Quando você então começar a buscar a presença de Deus, você vai ver o agir de Deus sobre a sua vida. A sua vida vai começar a fluir. E tem muitos que precisam entender uma coisa muito importante. Tem muitos que precisam entender que a vida sobre essa terra não se baseia em riqueza, mas se baseia em ter a presença do Espírito Santo. Tem muitas pessoas querendo riqueza. Não é errado você querer ser rico. O errado é quando você coloca a riqueza acima do próprio Deus. O errado é você colocar qualquer coisa acima do Espírito Santo. Por isso tem muitas pessoas que, por mais que tenham, tem muitas pessoas que têm carro, mas não é feliz. Tem muitas pessoas que pensam que conquistou sonhos, mas não é feliz. Agora eu tenho carro, agora eu tenho casa, agora eu tenho alguém, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. Mas o que é que está faltando em mim que eu ainda não, eu sinto que não me preencheu, eu sinto não estar preenchida, eu sinto não estar preenchido. O que falta é a presença do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas vivendo debaixo de uma ponte, mas quando chega pelas madrugadas é dizendo obrigado, meu Pai. Quando chega ao pé da madrugada, se ajoelha e diz: Senhor, obrigado por me sustentar mais um dia, por me dar força mais um dia, por me dar esperança mais um dia, por me segurar mais um dia. Hoje eu pensei que ia tudo acabar, hoje eu pensei que ia tudo perecer, hoje eu pensei que ia ser tudo destruído. Aí começa então a agradecer ao nome do Senhor. Aí começa a agradecer, começa a fazer coisas que muitos... Tem pessoas que não tem nada, mas faz coisas do que aquelas pessoas que têm tudo não faz. Sabe o que é? Comunicação com o Senhor, oração com o Senhor. Tem pessoas que têm carro, tem loja, tem moto, tem tudo. E tem pessoas que muitas vezes só tem um pão em cima de sua mesa para dividir com seus filhos. Não é nem para comer, é para lá da calamando, orelha de decai. Tem mãe que pega o seu próprio pão, divide com uma criança, com sua segunda filha, com o seu terceiro filho. Fica muitas vezes sem se alimentar naquele momento, mas é dizendo obrigado, Senhor, porque se a alimentação nesse momento não veio para mim, mas veio para o meu primeiro filho, meu segundo filho, meu terceiro filho, o Senhor está sustentando. Aí com pouco tempo a alimentação vem para a mãe. Sabe o que é isso? É Deus mostrando que cuida de todos. É Deus mostrando que enquanto você cuida de coisas que é valiosas, o Senhor cuida de você. Tem muitas pessoas que são felizes com um pouco. Sabe por quê? Porque quem sabe agradecer ao pouco, quem sabe agradecer no pouco, o Senhor o honrará com muito. Aí tem pessoas que ficam esperando: o Senhor vai me honrar com muito. Cadê minhas riquezas? Não para de pensar sobre a face da terra. A sua vida não está baseada sobre a terra. Pense em uma coisa que o livro de Colossenses fala em seu capítulo de número 3, em seu versículo de número 2. Pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo. Aprenda uma coisa: você não foi chamado para viver sobre a face da terra e permanecer. Você foi chamado para ser filho, você foi chamado para ser filha do Deus
vivo. Você foi chamado para servir ao Deus vivo, e a sua maior missão sobre as faces da terra não se baseia em coisas materiais, mas sim espirituais. Quando você entender uma coisa, você vai viver uma vida totalmente com um olhar diferente. A sua vida não está na terra, a sua vida não está na terra, a sua vida se baseia para ir para os céus. Aí está a diferença. Prove o que é novo de Deus, que é o que nós vamos falar também agora. Quando o Júnior estava falando sobre a mulher samaritana, estava também me vindo à mente. A mulher samaritana prova o novo para ser uma nova criatura. Sabe o que a mulher... Olha, é interessante, porque quando nós começamos a ver os detalhes, a questão está nos detalhes. A questão está... Quando ela é casada 5 vezes. Ela foi casada assim, não foi junto, ela foi casada 5 vezes. Casou a primeira, não deu certo, casou a segunda. Já tiveste 5 maridos. Perdeu o primeiro, vai buscar felicidade no segundo. Perdeu o segundo, vai buscar felicidade no terceiro. Ela estava tentando, vai buscar a felicidade no quarto, vai buscar a felicidade no quinto e não achou nenhum. Aí tenta um sexto que não era dela. Aí o que sucede, o que isso nos ensina? Ela estava buscando preencher uma ausência que estava sobre ela, uma ausência que estava dentro dela. Ela estava tentando buscar de todas as formas, só que de modos errados, a ausência que estava dentro dela. Jesus, já sabendo dessa ausência, que ele nos conhece, ele chega até ela e diz: mulher, eu tenho algo novo a te oferecer, e eu tenho a água da vida, a água viva. Quando você tomar dessa água, você jamais sentirá sede. Que é isso? Quando você então provar o que já era para ter provado, quando você então provar, você não vai querer mais outro marido, você não vai mais querer prostituição, você não vai mais querer bebida, porque a palavra de Deus faz você entender uma coisa: a palavra é suficiente, a palavra é suficiente, a palavra é suficiente, a palavra é suficiente para a sua vida. Sabe o que é isso? É Deus te ensinando. Busque uma coisa, busque outra coisa. Quer se sujar, se suje, mas tem uma coisa de suma importância: a palavra te preenche. Ah, eu vou perder amigos. É melhor perder amigos do que a presença do Espírito Santo. Ah, mas minha família não gosta. É melhor perder a família do que a presença do Espírito Santo. Mas eu vou perder emprego. É melhor perder o emprego do que a presença do Espírito Santo. Eu vou perder isso. É melhor perder isso e aquilo do que perder a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver disposto a deixar sobre a face da terra coisas que são valiosas para a sua vida, o Senhor estará disposto a te oferecer coisas muito maiores. O Senhor estará disposto a te dar coisas muito maiores. Entenda, é necessário esse entendimento. É necessário esse entendimento. Rapaz, é verdadeira. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, você vai passar situações ruins, vai passar calamidades, vai passar dificuldades. Mas se tem uma coisa que vou falar da calamando, orelha de becai. Se tem uma coisa que você não vai passar, é passar sozinho, é passar pela prova sozinho. Sabe por quê? Jesus estava no deserto sozinho de forma alguma. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, logo no primeiro versículo, que e o Espírito Santo o conduziu até o deserto. E o Espírito Santo conduziu até o deserto. Aquele que te conduz também será aquele que te guarda. Quando o Espírito Santo nos permite passar por um momento, uma situação ruim, Ele nos ensinando a nos aproximar cada vez mais dele. Quando você aceita o Senhor Jesus, então decide viver a palavra de Deus, você entenderá uma coisa: em seus momentos de choro, quando estiver dentro do seu quarto, você vai se ajoelhar, e quando você se ajoelhar, você vai chorar, e quando você vai chorar, olha isso. E enquanto você chora, vem o que João falou em capítulo de número 14 sobre o Consolador. Quando Jesus diz que eu enviarei outro Consolador e ele não vos deixará sozinhos. Sabe quem é ele? É o Espírito Santo. Quando você se ajoelha em seu quarto e começa a orar, o Espírito Santo vem e começa a ouvir e levar as suas orações até o Senhor. É por isso que tem muitas orações que são respondidas com 1 ano, com 2 anos. Eu orei, mas não aconteceu. Não se preocupe, porque o mesmo Deus que ouve a sua oração hoje é o mesmo Deus que cumpre a sua oração amanhã. Alai da calamando, orelha
O mesmo Deus que ouviu a oração de Abraão por um filho, foi o mesmo Deus que cumpriu a oração dando um filho a Abraão. O mesmo Deus que ouviu a oração de Ana chorando com os seus gemidos, foi o mesmo Deus que no outro ano deu Samuel, um profeta, a Ana. O mesmo Deus que ouviu então várias e várias orações, foi o mesmo Deus que cumpriu as orações. O mesmo Deus que ouviu José dizendo: Senhor, querendo eu ver meu pai antes da minha morte, foi o mesmo Deus que ouviu essa oração e trouxe trouxe então Jacó para ver José em seu fim de vida. Sabe o que é isso? Deus, ele cumpre orações. Por isso Tiago, já entendendo isso, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu volto a repetir isso. Tiago, ele abriu a boca e escreveu também, ele disse: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que é isso? A oração, ela tem seus efeitos. Abraão, ele abre a boca e diz: Senhor, se naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. Abraão, por amor aos 50 justos, eu não vou destruir. Senhor, se tiver faltando 5, Abraão, por amor aos 45 justos, eu não vou destruir. Abraão, Senhor, se tiver 40, por amor aos 40, eu não vou destruir. Se tiver 30, Senhor, por amor aos 30, se tiver 20, por amor aos 20, se tiver 10, por amor aos 10 justos, eu não vou destruir. Sabe o que é isso? Poder da oração. Quando Moisés então olha para Deus e diz: Senhor, mata, tira o meu nome do livro da vida, mas não deixe o teu nome ser escandalizado, deixando essas pessoas perecerem no deserto, porque o que diria as nações? O Deus dele trouxe eles até o deserto para que eles perecessem. O que é isso? Moisés ensinando o poder da oração pode muito em seus efeitos. Jesus na cruz, Pai, perdoa os seus pecados, porque não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. O que é isso? Intercessão. O que é isso? Oração. O que é isso? É o Senhor nos ensinando. A sua oração em sinceridade pode muito em seus efeitos. Entenda uma coisa, que Provérbios deixa claro isso: a oração em pecado é interrompida, mas a oração em obediência é ouvida. Eu torno a repetir porque eu gostei dessa frase. A oração em pecado é interrompida, mas a oração em obediência ela é ouvida. O que é isso? O Senhor honra aqueles que honram a sua palavra. O Senhor guarda aqueles que guardam a sua palavra. O Senhor preserva aqueles que preservam a sua palavra. Aí tem pessoas que dizem: mas fulano, ciclano não obedece, é abençoado. Às vezes tem pessoas orando por fulano, por ciclano, e quando você está querendo julgar, é necessário entender uma coisa: a oração feita por um justo é capaz de abençoar famílias. A oração feita por um justo é capaz de abençoar nações. A oração feita por um justo é capaz de mover os céus. Vamos com calma, vamos não. Daniel, ele ora, ele move o céu, sabe como? Fazendo uma batalha celestial acontecer entre Miguel e o diabo, fazendo então anjos brigarem. Por quê? Porque a oração de um homem justo, ela é ouvida. A oração por uma nação também é ouvida. Quando Esther, uma mulher, coloca seus joelhos no chão e sua barriga para passar fome, sua boca para não comer nada, mas se brochar o pó, é uma nação salva pelo Senhor. E só tem uma pessoa às vezes, quando você ora para o seu filho, quando você ora para sua filha, quando você ora para sua mãe, quando você ora para o seu pai, e os mesmos são livrados de laços de morte, e os mesmos são livrados de laços de acidente. É necessário orar. O Senhor está chamando pessoas para orar. O Senhor está chamando pessoas para o cantinho do quarto esta noite. O Senhor está chamando pessoas para novamente buscar a sua presença. Tem muitas pessoas que já era para estar buscando a presença do Senhor e estão esquecidas de fazer isso. É necessário voltar, ou melhor, acender a chama do primeiro amor. É necessário reconhecer os seus erros e então se implorar misericórdia ao Senhor, para que o Senhor possa então ouvir o que o que você tem a dizer, o que você tem a falar com Ele. Aleluia.
9h45. Nós vamos louvar e vamos fazer a oração final. Deus tem uma palavra para você. Que o Senhor possa abençoar a vossa vida. E lembrando, cultos na quarta, cultos na sexta e cultos no domingo. Estamos decididos a comprar a vossa briga espiritual. Estamos decididos a comprar a vossa batalha espiritual. Estamos decididos a fazer o seguinte: se você ouve coisas que não deve, ou seja, você ouve, ei, ninguém falou comigo, ninguém falou, ei, que aconteceu isso, que aconteceu, tudo passou ali, você vê coisas que outros não veem, você ouve coisas que outros não. Se você passa então ataques espirituais sobre a sua vida, estamos dispostos a comprar. Não iremos nos acovardar, mas iremos batalhar, iremos guerrear, porque para isso fomos chamados e para isso nós também estamos aqui, para fazer com que isso suceda. Esteja aqui, 19h30 da noite, cultos à quarta, sexta e domingo. Estamos aqui para fazer com que a sua vida seja mudada pelo poder da palavra de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Desce fogo santo. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, em tu selar. Espírito divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Tem pessoas que vai começar a ouvir o sobrenatural de Deus. A cidade de Jericó, ela ainda vai ver e ouvir sobre o sobrenatural de Deus. Essa cidade ainda vai ficar impactada com a glória que o Senhor há de mostrar. Agora há de mostrar por misericórdia, por graça, para que muitos, quando verem, possam olhar e possam dizer: o Senhor ainda opera, o Senhor ainda faz milagres acontecer. Nós vamos orar agora, encerrando a live. Espírito Santo, meu Pai, muito obrigado por todas as coisas as quais o Senhor tem feito por nossa vida. Porque se não fosse o Senhor, tem muitos, na verdade, tem muitos mesmo, Senhor, e já estariam na sepultura, Pai. Mas o Senhor interveio com sua grande misericórdia e graça, Senhor, fazendo com que essas pessoas tivessem uma nova oportunidade de vida, Senhor. Teve pessoas que iam descer à sepultura, Senhor, mas o Senhor bloqueou esse acesso do diabo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por dar libertação.
Vou fazer com que milagres acontecessem, prodígios também, que maravilhas sucedessem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continua a abençoar Jericó, Mato Grosso, Lagoa, Pombal, Catolé. Abençoa, ó Senhor, São Bento, cidades vizinhas a essa, Senhor. Abençoa tremendamente em nome do Senhor Jesus e que a palavra entre, Senhor. Tem cidades, ó Senhor, que os demônios já esperam no portal da cidade, Senhor, para bloquear então a palavra de Deus, para que homens de Deus não entrem, Senhor. Mas eu profetizo na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, como sobre esses demônios de tal maneira que quando homens de Deus e mulheres de Deus passarem, anjos resplandeçam sobre o ambiente e a tua glória, Senhor, seja manifesta em lugar, Senhor. Tem cidades que ainda vão ser abençoadas. Tem cidades que ainda vão ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, porque tem muitas pessoas se acovardando para não pregar a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, faz isso suceder. Faz coisas grandiosas acontecer em nome do Senhor Jesus, Pai. Para que teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.